Preocupado comigo. Sinto culpado por ela ter se casado totalmente. Bom, pessoal, retomando nossas aulas, tá? Fabricação 1, a gente estamos na parte final, né? A disciplina vai encerrar terça-feira que vem, dia 7, que vai fechar 40 horas, e a gente está nessa última etapa, né? Que é de fundição. Então, a gente viu lá conceitos, defeitos, né? Falou bastante sobre isso, considerações de desenho, a gente viu alguns conceitos lá, o que é molde, modelo, macho, né? E eu comentei desde o início, eu só citei ali os vários processos, né, de fundição, né? A gente comentou os mais utilizados é a fundição em areia, que é onde a gente está na página 79, que é para baixa produção, né, para encomenda de poucas peças iguais, e o que ele chama de coquilha ou aço-ferramenta é o segundo mais usado, só que aí precisa de muita encomenda de peças iguais. Aí depois a gente vai ver outros, né? Então esse que a gente está, a fundição em areia, na página 79, que a gente começou na sexta-feira, ele é um molde que vai ser, ele é destrutível, né? Porque depois que solidifica a peça no molde, tem que quebrar o molde, né? E aí vai precisar de modelo, que a gente comentou que é a fabricação de uma peça. Para que vai servir um modelo? Para fabricar um molde, né? Ele pode ser de madeira, alumínio ou até resina, né? E aí a gente parou aqui, ó, materiais utilizados para mistura de areia de fundição. Então, assim, ó, isso daí é difícil alguém trabalhar. No norte do estado tem até bastante fundição em areia. Não aconselho vocês, é medonho o troço. É uma névoa preta, assim, é pior que nas empresas de fertilizante, né? Então, o que acontece? A areia em si, ele vai comentar aqui que tem vários tipos, areias naturais, mineradas, né, semissintéticas, parte criada pelo homem, e areia sintética, né, criada pelo homem. Ok? Só que a areia que se chama é areia verde. Não é a cor da areia verde, não, a cor da areia é um preto. Tá? Mas aí tu chama de areia verde. O que vocês têm que saber da areia verde, que para fazer um molde que a gente vai detalhar hoje, tu vai precisar de 3 tipos de areia verde, que é uma areia de enchimento, que é uma areia mais comum, que a gente vai comentar, uma areia verde, uma mais cara, que a granulação é menor,
né? Ou seja, o grão é mais fino, que vai servir para areia que toca no modelo peça e areia para fabricação de machos, né? Que eu comentei o exemplo mais clássico, né? De pré-furo, tá? Basicamente é isso. Então, materiais utilizados para mistura em areia e fundição. Elemento refratário, areia em si, areia verde. Geralmente utilizadas areias silicosas, podendo ser areias naturais, areia lavada retirada dos rios, ou saibo. Areia semissintética, mistura de areias naturais e aditivos para correção das propriedades. E areias sintéticas, a granulação e a composição são controladas para a otimização das propriedades. Mas o principal é que o nome popular é areia verde e vai ter 3 tipos. Uma de grão mais grossa, uma granulometria menor, né? Que no caso o grão vai ser maior, é o contrário. Então, uma areia de enchimento, né? Para dar preenchimento no molde que não toca na peça, no modelo de madeira ou de alumínio, com granulação mais grosseira. Por que se usa essa de enchimento? Porque é de menor custo, utilizada para enchimento da caixa de moldar. Detalhe, essa parte da areia que tu vai preencher no molde não pode tocar no modelo, na peça lá de madeira ou alumínio, as mais usadas. Principalmente madeira aqui no Rio Grande do Sul. Depois que preencheu essa areia de enchimento, que é mais barata, essa areia verde de enchimento, tu coloca a final, que é areia de faceamento. O que é uma areia de faceamento? É um tipo de areia verde que a granulometria é mais fina, né? Ela é mais cara, né? Mas é a areia que vai tocar, né? No modelo. Para quê? Para dar um acabamento melhor. Lembrando, né? Uma das desvantagens da fundição é a rugosidade, um acabamento ruim. Né? Então, tu usa essa areia de faceamento, né? Na parte final ali que vai tocar no modelo. Fico em contato com as faces do modelo, quase sempre madeira, em alguns casos em alumínio, de modo a proporcionar melhor acabamento, ou seja, menor rugosidade. Lembrando que na fundição, dentre né, os processos de fabricação, é o de pior acabamento. Ok? E tem também, né? Depois que tu preencheu a areia, tu tem lá uma caixa de madeira. A gente vai ver vídeo, tá? Tu tem lá uma caixa de madeira, colocou areia verde de enchimento, depois areia de faceamento. Colocou, essas areias estão misturadas com um aglomerante, que é o tipo de uma cola. Tu coloca lá em cima da areia de faceamento um modelo, por exemplo, em madeira. Aí tu está fazendo lá o molde inferior e superior. Espera secar. Depois que secou, como se fosse um cimento, tu tira o modelo. Tirou o modelo, tu vai ter fabricado lá, por exemplo, se tu quer fazer um furo na peça, um macho com outro tipo de areia, né? Verde. Só que o macho tu vai deixar lá no molde para quando entrar o metal líquido, né? Ficar o pré-furo, por exemplo. Tá claro até aqui? É simples, relativamente simples. Elemento aglomerante é como se fosse a cola, né? Irá conferir a coesão das partículas do elemento refratário, de forma a conferir resistência mecânica ao molde, pode ser orgânicos, inorgânicos e minerais. O aglomerante aí é a questão, né, da experiência da empresa de fundição. O que acontece? Eles têm um misturador, né, muito parecido com o que acontece aí nas fertilizantes, mas não é aqueles horizontal que tem até na fertilizante, são verticais, parece até aqueles misturadores de massa de padaria, né? Que tu bota as areias, bota esse líquido, né? Para ficar uma espécie de um cimento, vamos dizer assim. Então, aqui só curiosidade, dizendo um aglomerante: minerais, argilas ou cimentos, orgânicos, óleos secativos, óleos que possuem a capacidade de polimerizar-se sob determinadas condições. E semissecativos, óleos de linhaça, milho, oiticica, mamona, farinhas de cereais, destrina,
derivado do milho, confere grande resistência ao molde. Mogul, derivado de amido de milho, resistência e resinas Bel. Cara, curiosidade só isso aqui, né? E vocês têm que saber que vai ter um líquido que vai entrar no misturador junto com a areia, que tu vai fazer o molde, e ele vai servir de cola como se fosse um cimento, tá? Aí é específico para cada empresa, tá? Isso aqui sobre minerais e orgânicos, curiosidade, ok? Aí aqui finaliza, né? O tipo de aglomerante inorgânico também, bentonita, sei lá. Não é irrelevante isso, porque em cada empresa de fundição em areia, eles têm lá o aglomerante que é pela marca. Tranquilo até aqui? Sigo o baile? Segue. Então, variantes do processo de fundição de areia. Dependendo dos processos de conformação dos moldes e os materiais utilizados, os processos em areia apresentam as seguintes variantes. Então, aqui vai comentar mais de um processo, mais de uma forma de processo de fundição em areia. Vocês, como técnico, têm que saber o mais simples. Pensa assim, ó, o de areia verde, que na verdade a areia estou olhando, é praticamente preto, que vai ter 3 tipos. Um tipo para dar enchimento, que a gente viu, que é de maior granulação, maior grão, né? E é mais barata, que não toca no modelo. Uma areia de faceamento, verde, que é para tocar no modelo. E uma areia para fabricar machos. Basicamente é isso, tá? Então aqui, ó, fundição em areia verde, fundição em areia seca ou estufada, fundição em areia cimento, processo de dióxido de carbono. Curiosidade, tá? Então, o principal, fundição em areia verde. Dentro dos processos de fundição é o mais simples e de menor custo, por isso que é o mais difundido, sendo também o mais utilizado. A areia de fundição é composta por uma mistura aproximadamente 75% de areia silicosa, 25% de argila, 5% de água. A composição média varia conforme o tipo de areia e da argila utilizada. Então, facilitem a vida de vocês, né? Vai ter lá um misturador, aí a gente vai ver no vídeo, que é parecido lá com aquele misturador de massa de padaria. O cara, eu quero fazer areia de enchimento. Bota a areia lá e bota o líquido lá, que vai ser o aglomerante, ele mistura, ele tira e bota no molde e espera secar. Vou fazer areia de faceamento, mesmo procedimento, aí usa areia de faceamento. Quero fazer areia para macho, usa areia para o macho e assim por diante. Ok? A mistura recebe o nome de areia verde porque mantém sua umidade original, não sendo necessária sua secagem em estufas. Essa é a grande vantagem, né? É o natural, como se fosse cimento. Não vai precisar de um outro equipamento que é uma estufa de secagem. Ok? Só que tem o grande porém, né? É indicado para cidades de baixa umidade, né? Aqui em Rio Grande já é complicado fazer isso. Os componentes da areia de fundição são misturados secos com auxílio de misturadores, que a gente vai ver. Seguindo-se da adição aos poucos de água até a completa homogeneização da mistura. A moldagem é realizada manualmente, com soquetes ou mecanicamente, tá? Aí o mais comum tem esse misturador, né, que eu comentei, com auxílio de máquina. Aí aqui tá só comentando, depois que colocou a areia lá, eles botam até um pouco de água para compactar, digamos assim. Botou a areia, botou um pouco de água e principalmente o aglomerante que é a cola, eles pegam aquela areia e vão colocando lá na caixa de madeira para fabricar o molde. Aí é o que está dizendo. Tu pode colocar a areia ali manualmente com uma mão e ir batendo com alguns soquetes, ou tu usar algumas máquinas, né, de impacto, enfim, para compactação, né, para bater a areia no molde. A areia utilizada pode ser reaproveitada, ela bota aí praticamente 100%. Depois que
que tu fez a fundição em si no molde em areia, tu quebrou o molde para tirar a peça, tu reaproveita essa areia, né? Só que aí, como ela está misturada ali com areia de faceamento e areia de enchimento, ela vai servir para areia de enchimento, que é mais simples. Ok? Os moldes em areia verde se prestam à fundição de metais ferrosos, lembrando, né, materiais, quem são os ferrosos? Todos os aços e todos os ferros fundidos. E não ferrosos. Quem são os não ferrosos? Todos os metais, exceto o aço, exceto o ferro fundido. Ou seja, todos os metais. Com rapidez e economia, adequando-se à produção em série. Discordo. Só vai aonde tem muita encomenda de peças iguais, desde que a peça não seja muito grande, né? Se tem muita encomenda de peças iguais, é mais vantajoso um processo de fundição de coquilha, que a gente vai ver mais adiante, que é o de aço ferramenta. Esse aqui, que é o que eu convivia, né? Eu nunca cheguei a trabalhar com fundição, eu fazia visitas, né? Porque era empresa terceirizada da que eu trabalhava. Eles tinham encomenda, eu quero 70 discos para polir, 200, 500 discos de polir, algo assim, que é pouco, né? Para encomendar um molde de ferramenta. Um molde de aço ferramenta tem que ser usinado e ele custa, que eu comentei lá, pelo menos por baixo 50 mil. Ok? Etapas da moldagem em areia verde. Então, o modelo da peça é executado de acordo com o projeto da peça, prevendo-se a contração volumétrica, que a gente viu, né? Que é a redução da peça depois solidifica em função do material, do sobremetal, que é o quanto que tu tem que deixar extra depois para a usinagem, aí tem que ser analisado, e até na questão de alimentadores, nas entradas, né, que vai entrar o metal líquido para um melhor preenchimento. Então, todos aqueles comentários que a gente fez, né, nos últimos dias está valendo. Tu tem que ter uma inclinação nas peças para facilitar a retirada do modelo da peça no molde, considerar contração sobre metal e assim por diante. Aí vai ser definido se o que tu vai fabricar vai ser um modelo em madeira ou em alumínio, o mais comum é em madeira. Ok? Então, o que está dizendo nesse desenho? Digamos que tu tenha que fazer um disco com um pré-furo na fundição em molde em madeira. Então, primeira coisa, aqui tu vai precisar de macho, né, para ter esse pré-furo. E o furo vai ser menor porque ele vai ter que passar por uma usinagem depois. Aí depende, né? Se vai ser por torneamento interno ou furação simples por broca, tá? Tu pode fazer um modelo único. Aqui está só o modelo sem o macho. Pode fazer um modelo único, inteiriço, né? Porque aí tu vai colocar a caixa do molde inferior embaixo e em cima da caixa do molde inferior tu coloca a caixa do molde superior. Mas é comum tu fazer a peça bipartida, porque aí tu vai fazer as duas caixas separadas, do molde inferior e do molde superior. Então, o que está dizendo nesse desenho aqui, que é no exemplo que ele vai aqui exemplificar, que quando ele fabricou um modelo em madeira, digamos assim, ele fez em duas metades, né? Para fazer as duas caixas separadas. Um modelo para a caixa inferior e o outro modelo para a caixa superior. Aí ele está detalhando aqui que aqui na parte superior da vista da perspectiva isométrica o diâmetro externo aqui é menor e aqui o diâmetro externo, né, como está indicado aqui, é maior. E aí ele vai prever, depois que tiver pronto o molde e retirar os modelos, né, ele vai ter que fabricar
2 machos, né, para posicionar na hora da fundição. Tudo bem até aí? Rogério, ativa esse vídeo aí por obséquio, se quiser presença hoje. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Certo que não? É essas coisas que vocês têm que saber como técnico, né? Já vou ligar o vídeo, professor. Tudo bem. Sigo o baile com vocês. Se vocês entenderam, a gente segue. Se não, perguntem. Então, seguindo, os machos, se necessário, são confeccionados em moldes apropriados, porque vai ser separado com uma areia verde apropriado para os machos, porque é na etapa final que vai ser colocado, né? A parte inferior do modelo, então o que ele está falando? Digamos que ele fabricou lá o modelo em madeira, ele fez bipartido em 2 peças para fazer as caixas, os moldes separados. É colocado no fundo da caixa de moldar sobre uma superfície plana. O modelo é coberto com um talco ou grafite, que é para facilitar a retirada do modelo depois, né, em madeira, digamos assim, para evitar a aderência da areia, a qual deve preencher toda a caixa, sendo compactada manual. Aí está lá o cara que está fabricando o molde com um soquete, digamos assim, ou eles têm algum martelete, alguma coisa para ir socando a madeira. Então, o que está dizendo? Pense de uma forma assim, mais simples, né? Digamos que na empresa tem uma superfície. Aqui ele está falando só do inferior, tá? Do superior vai ser o mesmo procedimento. Ele tem a peça bipartida aqui. Então, ele vai ter uma superfície lisa lá da empresa. Ele vai ter uma caixa que é só as paredes de madeira. Aí ele coloca o modelo em madeira no fundo. Primeiro vai colocando aqui a areia de faceamento, que é a areia que toca no modelo, vai socando. Depois que está preenchido aqui com areia verde de faceamento, ele finaliza o preenchimento até aqui a borda com areia de enchimento de maior granulação, depois que fez lá as misturas no misturador. Ok? E espera secar. Aqui indicando areia compactada. Que não está falando aqui que a areia que está tocando no modelo é areia de faceamento de grão mais fino. E o resto, para economizar, né, que não toca no modelo, é areia de enchimento. E aí espera secar como se fosse cimento assim ao natural. Ok? A parte inferior do molde é retirada de modo que a cavidade fique para cima. Então, o que ele fez aqui? Ele, depois que secou, inverteu. E o que está indicando aqui? Ele retirou o modelo de madeira. E aí ficou esse vazio. O que é esse cilindro aqui? Né? Ele pré-posicionou antes, né, um macho, que é para depois conseguir encaixar o macho. Que aí ele vai colocar o macho aqui para ficar o pré-furo no disco. Tudo bem? Esse é o inferior. O procedimento dos itens são repetidos na parte superior. Só que como os diâmetros da peça são diferentes, a outra parte bipartida do modelo tem um diâmetro aqui diferente. Então, o que tem de diferente aqui no molde superior? Ele colocou a caixa de madeira, colocou aqui a segunda metade do modelo de madeira, colocou um macho aqui para ficar o furo de encaixe. Só que a única diferença é que quando ele compactar a madeira,
ele vai ter que usar, pode ser de areia refratária, igual dos machos, ele tem que ficar uns pré-furos no molde, que é aonde vai entrar o metal líquido. É isso que quer dizer esses dois aqui. Então, ele tem aqui como se fossem uns machos, né? Mas não são machos, né? Que vai ficar uns pré-furos de alimentação de metal líquido. Por que que tem esse aqui? Porque ele tem que ter duas, né? Um alimentador em si, que vai entrar metal líquido, e um segundo, que vai ajudar no preenchimento total da peça. Aí ele faz o mesmo procedimento. Coloca primeiro a areia de faceamento, tocando no modelo, e finaliza com areia misturada lá com aglomerante, areia de enchimento. Ok? Rogério? Alguma dúvida até aí? Esse é o procedimento de fabricar o molde em areia verde. Posso seguir? Perguntas? Em anexo, Pablo. Deixa eu te achar aqui. Fala, Fábio. O material, o metal líquido, ele só escoa ou ele é sob pressão que ele é colocado? Não. A gente tá vendo vários processos. Até o momento, vai ter um cadinho, que é como se fosse um vaso lá de concreto, de material refratário, que vai receber o metal líquido do forno e, por gravidade, coloca aqui. Até o momento, boa pergunta, todos os processos, até o momento, são colocados aqui simplesmente por gravidade. Tá certo. Mais alguma pergunta? Rogério, câmbio. Rogério, é a última vez que eu estou falando. Eu vou parar de falar. Na hora da chamada, não me aparece na chamada. Já. Ok? Então, depois que secou, né, o molde superior, olha como é que ficou aqui o alimentador e a parte de descida, que vai ajudar no preenchimento na parte inferior. Ele abriu ali como se fosse um cone, né, nos bocais, que é para colocar lá o metal líquido por gravidade. E aí, o molde superior e inferior, eles estão prontos. Abre-se os canais de distribuição. O que aconteceu? Ele não tem lá um segundo canal de alimentação, que é o canal de descida, que vai ajudar no preenchimento total da peça, né? Então, ele abriu um pouquinho aqui no molde inferior também. Aí, unem-se as duas partes, né? A parte superior e inferior do molde são unidos por presilhas, né? Ou grampos. Ok? Ficou esse vazio. Só que quando fechou o molde, o que ficou aqui? Um macho, que é o cilindro para ficar o pré-furo. Por isso que tem essa parte cilíndrica aqui que ele pré-fez no superior e essa parte cilíndrica aqui, para encaixar o macho. Quando entrar o metal líquido por aqui ou por aqui, digamos que isso aqui fosse uma espécie de uma polia, de repente em ferro fundido cinzento, ele vai preencher nessas duas alimentações aqui. E como está o macho aqui com areia, né, especial, areia verde especial, vai ficar aquele pré-furo menor para depois ser usinado. Tudo bem? Isso daqui é o conceito básico. Dúvidas? Ô, professor. Fala aí. Tá escutando? Então tá, então vou fazer uma recapitulação rápida aí para ver se estou certo no que eu entendi. Isso, segue o baile.
Olha só, a gente pega uma caixa, coloca o molde de madeira, né? Aí preenche ela com areia e essa forma fica por causa da caixa. Aí tu pressiona ela, tu tira a madeira e ela continua com essa forma. Mas essa areia aqui de baixo, areia grossa que foi usada para preencher, antes de botar a fina do molde, ela fica dura assim. Por quê? Porque ela é tipo uma argamassa, uma areia diferente já. Ela é mais uma argila, tipo uma argila. Pensa assim, ó, é como se fosse um cimento. Então, É como se fosse um cimento mesmo. Digamos então assim, tá. Tu tem, vamos só para bater o martelo aqui. Tu tem aqui, tu colocou uma caixa de madeira, colocasse a primeira metade, que é referente ao inferior, na parte encostada no piso liso da empresa. Tem um misturador, que é semelhante àquele misturador de massa de pão de padaria, qual é a primeira areia que tu vai colocar aqui? Areia verde de faceamento. Então, quando tu colocou areia verde lá no misturador com água e com aglomerante, que é a cola como se fosse cimento. Misturou, coloca a areia que vai tocar aqui no modelo, né? Aí, colocasse a areia de faceamento. Qual é a próxima areia que tu tem que colocar? A de enchimento. Aí tem que colocar a areia de enchimento no misturador, com água, aglomerante, que é como se fosse um cimento a cola, e coloca a areia de enchimento aqui, antes que seque a de faceamento, né? Coloca a areia de enchimento aqui, né? Compacta. Depois que secou tudo e fez todo esse procedimento, né? Que o molde ficou assim, tu grampeou, tá a caixa de madeira por fora do inferior e superior. Colocasse o metal líquido aqui, esperasse solidificar e resfriar até a temperatura ambiente. Qual é o próximo procedimento? Tira os grampos que unem o inferior do superior e quebra toda a areia. Não é a mesma dureza de um cimento, ela é quebradiça, tu dá umas batidinhas de leve com um macete, ela já se quebra toda. E aí tu tira a peça. Ok, Henry? Ok, então é o aglomerante que faz ela ficar dura assim, para pegar a forma do molde que tu botou. Isso, como se fosse um cimento. Então tá, fechou, professor. Mais alguma pergunta? Foi bom isso o Henry falar, para dar um geral para ver se entendeu. Esse é o básico que um técnico recém-formado tem que entender, é um básico. Então, vantagens do processo de areia verde. Ele é de baixo custo. Não requer o uso de equipamentos especiais. Areias naturais sintéticas podem ser utilizadas com o mínimo de acréscimo de aditivos. Quando tu quebrou os moldes para retirar a peça, tu reaproveita a areia. Só que aí tu vai usar na parte mais simples, areia de enchimento, não de faceamento, que é a mais cara, de grão mais fino. Por que que tu vai... essa areia recuperada tu vai usar só como enchimento? Porque está misturado, né? Quando tu quebrou ali, o de enchimento com faceamento. Então, a recuperada é apenas para enchimento. E fácil desmoldagem, que é muito simples quebrar o molde para retirar a peça. Porém, a desvantagem desse processo que é para a produção de poucas peças iguais. Ele não é vantajoso se tem, sei lá, 2.000 peças para fabricar mês, né? Que vai valer a pena fazer um molde de aço ferramenta. Aí é outro processo de fundição. Então, desvantagem. Limitado, então, como é frágil o molde, não dá para fazer para peças pesadas, porque vai quebrar o molde depois que entrou o metal líquido lá dentro.
peças pesadas grandes é inviável, devido à limitação de resistência mecânica do molde. Outra coisa, dos processos de fundição é o que tem o pior acabamento, pior rugosidade. Por quê? Por causa da areia, né? Vai ficar mais rugoso, mais áspero. Pior acabamento. Logo, é o que vai aparecer, possuir maior erro dimensional, ou seja, o erro de variação de tamanho vai ser com tolerância maior. Sei lá, pode variar, sei lá, até 1 milímetro para mais ou para menos, enfim. Quando falar que um processo tem maior tolerância dimensional, que o erro de tamanho de peça fabricada é maior. Incrustações de areia na superfície da peça pode acontecer também. Soltar algum pedacinho do molde e ficar lá misturado no material. Ok? A vantagem também, que não foi comentada aqui nesse processo de areia verde, que ele, pela areia ser de certa forma porosa, ela facilita a saída, porque quando entra o metal líquido aqui no alimentador e no canal de descida e preenche tudo, vai formar gás, não vai? Que pode ocorrer bolha. Onde tem bolha, pode trincar, pode quebrar a peça. Então, as próprias paredes da areia facilitam a saída do gás por dentro mesmo do molde. Então, essa é uma vantagem também. Isso é uma vantagem também do molde em areia, facilidade de saída, né, do gás, para não gerar uma bolha na peça. Ok? Isso é o principal que vocês têm que saber do processo de fundição em areia. O conceito dele, quando se utiliza na indústria, vantagens, desvantagens e uma ideia superficial do que a gente viu, né? De como é feito o processo. Até para ninguém, ou vocês trabalham num processo de fundição em areia, ou pode acontecer, que foi o meu caso, de a empresa de fundição em areia ser terceirizado, e é bom ter esse conhecimento básico para os caras não passar a perna. Porque tu ouve cada absurdo aí na indústria que os caras sempre têm uma desculpa furada. Ok? Aí aqui, né, o principal é esse. Como é a secagem do areia verde? Ao natural, como se fosse cimento. Tá? Deixa lá e vai secando como se fosse um cimento. Aí aqui está só comentando, né? A gente só tem que saber que existe outros processos de areia, de fundição em areia, que, por exemplo, para secagem da areia tem que usar equipamento estufa, aquecimento para facilitar a secagem. Por exemplo, este processo é semelhante ao processo de areia verde, com a diferença que a areia de fundição, neste caso, é composta por uma mistura de areia sintética ou semissintéticas e aglomerantes orgânicos e inorgânicos. O processo de conformação dos moldes é idêntico ao processo de areia verde. Os moldes, depois de conformados, são secos em estufas. Essa é a diferença. Por isso que não é o dos mais usados, porque tem esse inconveniente de ter que secar em estufa os moldes. Aí, dando um exemplo aqui, né? Aí, em função da empresa, de 150 a 300 graus na estufa. Ou queimados com maçaricos de forma a consolidar a resistência mecânica do molde. Pô, aí é mais artesanal ainda. A superfície do molde que irá entrar em contato com o metal fundido pode eventualmente ser protegida com uma tinta refratária para um melhor acabamento. Curiosidade, às vezes se fazem em fundição em areia, depois que secou eles usam uma tinta especial, que é onde vai ter o contato ali com o metal líquido, para melhorar o acabamento. Devido à maior resistência mecânica dos moldes, este processo é adequado à fundição de peças de grandes dimensões e peso elevado. Tá? Então,
não é o mais usado. Mas, porra, se não é o mais usado, quando que eu vou usar esse processo de fundição em areia com secagem dos moldes por estufa? O problema do areia verde não era que peças pesadas grandes não quebravam os moldes? Esse aqui tem maior resistência. Então, esse aqui vai ser aplicado para peças maiores, mais pesadas. Porque nesse procedimento de secagem por estufa, claro que a areia não é a mesma, aumenta a resistência mecânica do molde. Fica mais resistente. Os moldes em areia seca permitem ainda um melhor acabamento na superfície, além de serem mais permeáveis que os moldes em areia verde. O que quer dizer o molde ser mais permeável? Que ele facilita mais o escape do gás para não formar bolha, devido à ausência de umidade residual, porque ele é secado por estufa. O processo de secagem produz ainda moldes com melhor estabilidade dimensional, proporcionando a obtenção de peças de melhores tolerâncias. Então, o que é peças de melhores tolerâncias? Que a medida tem maior precisão. Menor tolerância dimensional significa isso. Quanto menor a tolerância dimensional, isso vem do desenho técnico e da metrologia, numa peça, mais precisa no tamanho é a peça. Ao contrário do processo com areia verde, a areia, neste caso, aí esse é o inconveniente, né, do areia seca, não se reaproveita. Ok? Perguntas? Então aqui, lembrando, né, o principal é o de areia verde, que é o mais barato e o mais usado, só que o areia verde para peças grandes ele se quebra. Então, para peças grandes é interessante esse de areia seca, que é a única diferença, além do tipo de areia, que vai ter que usar estufa, né, na secagem, que é para peças maiores de melhor acabamento e tolerância. Aí aqui, só comentando outros processos com areia, né? Fundição em areia com cimento. Neste processo, a areia de fundição consiste em uma mistura de areia silicosa. Aí aqui, não conheço, que eu não entendo de cimento, né? Cimento, Portland e água, um tipo de cimento. Os moldes feitos com esta mistura passam por um processo de secagem, sem que seja necessário a utilização de fornos ou estufa. O calor liberado pela reação isotérmica do cimento e água é suficiente para a secagem do molde. Só um minuto, meu Deus. Henry Probzek, segunda vez. Então, esse aqui é um outro tipo de fundição em areia que vai usar um tipo de cimento, né, em vez daquela aglomerante cola, que a secagem não precisa de estufa. É o mesmo princípio do cimento da construção civil. O molde resultante apresenta elevada resistência mecânica, é mais um para peças grandes e pesadas, prestando-se à fundição a peças grandes e pesadas. Entretanto, devido à natureza desse cimento, o aglomerante, a desmoldagem é um problema. É o mesmo princípio do cimento do concreto. Além do que a areia, claro, o cimento, tu não tem como reaproveitar. Pode-se citar ainda como desvantagem o custo da mistura, o qual é relativamente maior comparado com os outros processos de fundição em areia, né? Então, se a gente falou que o de areia seca em estufa é para peças grandes, digamos que a fundição de areia com esse tipo de cimento seria para peças mais pesadas ainda. Ok? Aqui só tipos de processos, né, de fundição de areia. A gente falou de areia verde para peças menores, o mais utilizado.
o de estufa, de areia com estufa, que é para peças grandes, e o de cimento para peças maiores ainda e pesadas. Aí aqui mais um processo de dióxido de carbono. A areia é aglomerada aqui com essa composição química em silicato de sódio, olha a porcentagem em função da empresa. Após a moldagem, o molde é submetido a um tratamento com dióxido de carbono, esse gás, fazendo com que o silicato de sódio transforme-se em uma espécie de uma sílica gel, conferindo grande resistência mecânica ao molde e reduzindo o teor de umidade, já que este material é higroscópico. Tá? Aqui, aí vem do segundo grau a equação química, que não interessa para nós da mecânica, né? Depois, mais adiante, a gente vai falar da química da mecânica, que é diferente da química dos químicos, né? Enfim. Então, aqui é o outro, que é para aumentar a resistência mecânica para peças grandes, que usa um outro tipo de areia, né? Com esse material silicato de sódio, que é misturado com gás de óxido de carbono na fabricação, né, ali da mistura da areia. O processo permite a confecção de peças com precisão dimensional superiores dos processos de areia que a gente falou até agora, de maior precisão. As peças produzidas através do processo de areia seca. Produção rápida de moldes com alta resistência, sem a necessidade de estufa, prestando-se a produção de peças com qualquer dimensão. Os de areia é o melhor, só que na mecânica tudo que é melhor é o mais caro, por isso que não é o mais usado. Então, peças grandes e dos 4 de areia que a gente falou, esse de dióxido de carbono é o de consegue menor tolerância dimensional, ou seja, maior precisão dimensional. Entre as desvantagens, pode citar o custo, né? Por isso que deles é o menos usado, do dióxido de carbono e do material aqui que é o silicato de sódio, além da impossibilidade, outro que não se reutiliza a areia. Por isso que o de areia verde é mais utilizado, além de ser o mais barato, se reaproveita a areia. Só que tem um inconveniente que não serve para peças grandes. Aí tem os outros, dependendo da necessidade. Devido ao elevado custo do processo, pode-se utilizar o processo de dióxido de carbono apenas no faceamento de peça. Lembra o que é o faceamento de peça? É a única areia ali do molde que toca no modelo em madeira ou em alumínio da peça, que é para a mais cara. Ok? Então aqui, né, a gente falou do processo de fundição em areia, o mais utilizado é de areia verde. A gente falou no procedimento de como se fabrica ou confecciona os moldes inferior e superior, os tipos de areia, né? Tanto misturador da areia. Só que o de areia verde é o mais utilizado porque é o de menor custo. Só que ele não serve para peças grandes e pesadas. Aí a gente viu outros 3 que é para peças grandes e pesadas. Aí conforme o tamanho da peça e precisão que é necessário que a empresa vai fabricar. A gente viu que tem o de areia de estufa, que os moldes são secos com estufa para peças grandes. A gente viu o que utiliza um tipo de cimento, que é para peças maiores e mais pesadas ainda. E a gente viu esse último aqui, que é o de dióxido de carbono, que é o mais caro. Para peças grandes também, só que o dióxido de carbono é o de maior precisão nas peças. Ok? Só que por que o de areia seca pega aí, por exemplo,
polias que não sejam muito grandes, sei lá, até 500 milímetros de diâmetro, de polias em ferro fundido cinzento. Qual é o processo mais utilizado para polias, não sendo grandes empresas, né? É o de areia verde. Então, pega aquela parte lá da polia, os braços, aquilo precisa ser de extrema precisão? Não, não precisa, porque depois a polia vai passar pelo torneamento para fazer o canal, assim como vai passar por usinagem no torneamento para fazer o furo da polia, e aí vai passar por outro processo para fazer o rasgo de chaveta, e está pronta a polia. Então, de areia verde já atende. Ok? Perguntas? Com isso, a gente termina a parte teórica do fundição em areia. E, Alex? O que a gente vai ver depois do intervalo? Vamos ver um vídeo sobre o processo de areia verde. Pablo? Isso, Pablo. Pode falar. E, Alex, o molde de uma hélice de bronze também é feito nesse procedimento ou não? Bom, cara, aí eu não posso te dizer que eu nunca vi numa fundição de uma hélice. Tá falando do quê? De barco? Embarcação? Aí eu não posso te dizer o processo em si, né, da fundição que foi feito, né? Teria que considerar o peso dela, né? Aí eu não posso te dizer que eu nunca vi a fundição de uma hélice de barco. Né? Vamos colocar assim uma média de 15, 20 quilos, porque eu vi alguma pronta e tu vê que a superfície dela não é polida, não é plana. Algumas são, né? Passa por um tratamento, mas a bruta Mas mesmo eu não já vi tem que ela é bem crespa. necessidade em si, né? Porque depois ali na parte de furação, provável do furo dela passou por usinagem, né? Então, assim, eu posso até pesquisar, Pablo, mas não posso te dizer assim porque eu nunca convivi com essa peça em si. Qual deles, né? Depende do volume da empresa fabricante, do tamanho. Provavelmente pode ter usado um desses processos de fundição em areia, porque de repente um molde de aço ferramenta, pega aí um molde de coquilha que a gente vai ver mais adiante de aço ferramenta, ele é caríssimo já para peças pequenas. Imagina para uma hélice aí, sei lá, uma hélice desse daí deve custar por baixo aí de 300 a 500 mil para cima. Então, só vendo mesmo. Né? Qualquer um, tirando de areia verde, pelo peso aí, né? Eu diria isso, eu estou deduzindo, né? De todos os processos aí, eu já descartaria o de areia verde por causa do peso dela. Né? Não vou exagerar. A que a gente montou esse tempo lá, ela tinha em torno de uns 70 centímetros de diâmetro. Mas eu digo menores mesmo. Aí tem que ver o peso, tudo, né? Aí só... Por isso que eu não posso te afirmar, né, Pablo? Porque eu não convivi, né? Eu convivi muito com polias na fundição em areia. Né? O que eu posso te dizer agora que provavelmente descartaria o de areia verde. Provavelmente. Dos processos em si. E dependendo de coquilha ou de aço ferramenta, pelo custo da ferramenta. Sim, concordo contigo. Eu vou também dar uma olhada depois. Agora me deu essa Vou dar uma pesquisada. É curioso. Mais alguma pergunta? Professor, uma pergunta. O Ariel ia falando. Sim. Até quantos quilos mais ou menos dá de usar areia verde na peça, no caso? O valor exato eu nunca questionei, porque muita coisa é segredo industrial da empresa, né? Porque pega uma de fundição,
ela é geralmente uma terceirizada e só faz fundição, ou uma de tratamento térmico, só faz tratamento térmico. Mas, sei lá, estipulo aí, chutando, né? Por alto aí. Quem vai te responder melhor é o projetista da empresa de fundição em areia. Mas eu acredito aí que, olha, acima de 15 quilos já é perigoso, estimando. Depende do tamanho do molde, mas acima de 15 quilos, 10 quilos, já fica bem perigoso. Ok? Mas estimando, não tenho como te dar precisão. Né? Ok. As que eu convivia era 3 quilos, não chegava a 5 quilos. Né? Um absurdo de uma polia, depois de solidificada. Mais alguma pergunta? Vamos fazer uma chamada, então? Bom, Alexandre não veio. Andrew não veio. Só me organizar aqui. Antônio tá aí? Antônio não veio. Ariel, recém falei com ele. Bruno, tá aí, né, Bruno? Presente. Tá aí. Eu vi ele várias vezes. Diego, não vi ele. Diego não veio. Euler não veio. Fabrício não veio. Fernanda não veio. Gabriel. Não viu, Gabriel? Peraí, Gabriel. Aqui. Tá aí. Giovanni tá aí, né, Giovanni? Vi ele. Guilherme não veio. Henry tá aí. Ian. Presente. Porra, chegou na hora do café da manhã, né, Ian? Tava trabalhando. É, Trabalhar de sei. vez em quando. Isaac. Isaac não veio. Jefferson tá aí, né? Jefferson, vi ele. Ok, tô aqui. Jerry Lopes. Aqui. Chegou na hora do café da manhã, né, Jerry Lopes? Faltou o Luiz aqui, tá chovendo. Jerry dos Santos não veio. Jesus não veio. João tá aí. Porra, meu, tem um alienígena aí, um barulho extraterrestre. Lucas não veio. Michael Guimarães. Presente. Michael Moreira não veio. Márcio não veio. Marcos. Presente. Não tinha falado com o Marcos, é mesmo. Marcos tá aí. Milton tá aí. Pablo tá aí. Patrick. Patrick não veio. Rogério. Tá por aí, Rogério? Não. Hã? Fala mais alto, Rogério. Professor. Presente. E um tal de Alexandre Carvalho, que eu nunca vi, não veio. Feito, pessoal. Daqui a 20 minutos... Porra, deixa eu ver o barulhento aqui. Fiquei curioso. Ah, era o Rogério. Às 8h18 a gente retoma a aula. Tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, então retomando nossa aula. Então, comentamos aqui processo de fundição por areia, né? Mais usado o areia verde, né? Com limitações, assim como a gente viu de areia com estufa, cimento e o de dióxido de carbono. Aí paramos aqui na página 85. Então, para a gente dar um fechamento nessa parte do processo de fundição por areia, vamos ver um vídeo, né, para enxergar um pouco melhor isso. Qualquer coisa. Eu estava aqui examinando um material muito importante para a montagem de peças por fundição, a areia. Você deve estar lembrado que na nossa última teleaula a gente deu uma geral no processo de fundição todinho, de cabo a rabo. E hoje a gente vai examinar direitinho como é que acontece a moldagem em areia. Vamos nessa? Você vai aprender que o molde é fundamental no processo de fundição. Vai saber como é a areia que se usa nesse processo. E vai saber também como é que se faz um molde de areia bem resistente. Se você sempre quis saber tudo sobre molde e nunca teve a oportunidade de perguntar, assista a nossa teleaula de processos de fabricação de hoje. Você vai ver como entrou a areia no processo de fundição. E você vai ver que isso não é problema, é solução. Antes de entrar areia na fundição, sabe o que é que entra? Entram isopor, madeira ou outros materiais. Materiais que são usados para fazer o modelo, que é... Então, o que está demonstrando aqui? Aqui está um funcionário preparando os modelos, sei lá, provavelmente de madeira, né? Aí eles passam uma tinta especial, né? Que é para facilitar até a questão do acabamento depois para a fabricação dos moldes. Aqui é o modelo bipartido, né? Para fazer o inferior e o superior, o molde inferior e o molde superior. A primeira etapa da confecção da peça fundamental da fundição, o molde. O modelo que vai dar origem ao molde é quase uma obra de arte. Uma obra de arte super técnica e tem uma relação direta com a qualidade da peça fundida. Agora, não sei se você está por dentro, mas existem dois processos básicos de fundição. Ó, o que está acontecendo aqui, ó, nesse... Ainda não fabricou, aqui está só os modelos, né? Então, quando ele fabricar, por exemplo, esse molde, não dá para ver se vai ser o inferior ou o superior, né? Ele vai fabricar 6 peças ao mesmo tempo. E aqui, né, junto com os modelos, estão os canais de alimentação para distribuir o metal líquido para 6 peças. Os dois processos de fundição trabalham com moldes, tanto a fundição em moldes de areia, quanto a fundição em moldes metálicos. Portanto, em qualquer uma delas, a qualidade do molde é fundamental. Hoje nós vamos estudar o processo mais simples e mais usado na fábrica também, a fundição por moldagem em areia. Para fazer o molde a partir do modelo, nós usamos uma mistura de areia com um aglomerante. E a essa mistura nós chamamos de areia de fundição. Mas bem, você vai acompanhar as principais etapas do processo. O
caixa de moldar. Ele já está coberto com o desmoldante para evitar. Então, vamos lá. O que é essa indicação aqui? Ele colocou aqui a caixa, provavelmente pode ser até metálica, mas muitas vezes em madeira. Aí ele está fabricando aqui, ou é o inferior ou superior, né, do molde. Colocou os modelos no piso, né, e colocou primeiro aqui a areia de faceamento. Aí depois preenche com aquela areia de enchimento. Lembrando aqui, ó, tá até os machos, né, que é para ficar os encaixes depois, que foi fabricado com outra areia para os machos. Evitar a aderência da areia. A areia é colocada em cima do modelo e socada manualmente ou mecanicamente, até preencher toda a caixa. Ó, aqui com um soquete tipo martelete pneumático também. São moldadas duas caixas, a caixa tampa e a caixa fuga. Na caixa tampa fica o canal de entrada do metal. O copo de vazamento é aberto na caixa tampa. O canal de distribuição é aberto. O modelo é retirado. Fiz ali, ó, com uma ponte rolante que é grande, peças maiores, retirou ali o modelo, né, para ficar o vazio no molde, depois que solidificou e secou. E são posicionados nos machos. E a caixa tampa é presa com grampos na caixa fuga. Aí o molde está pronto para receber o metal. O metal é vazado e quando a peça fundida se solidifica, ela é desmoldada e vai para o pátio de... Aqui no caso, né, a desmoldagem, que é a quebra dos moldes, é mecânico, né? Mas o mais comum, pega aqui no norte do estado, é quebrar com martelamento mesmo, né? Aí depois se reaproveita essa areia dos moldes, aí quebra os moldes e retira as peças. resfriamento. A próxima etapa é o acabamento. Aí o que ele está dizendo aqui, ó? Depois que quebrou o molde e retirou as peças, na união ali entre o molde superior e inferior vai ficar uma rebarba. Então tem a rebarbação, que é para tirar essa rebarba, que é na união. Onde os canais, a sujeira e as rebarbas são retirados. Essa sequência toda de fundição em areia que você acaba de ver foi feita manualmente, mas esse processo pode ser totalmente automatizado. A fundição automatizada abastece, por exemplo, esta linha de montagem de tratores. Aqui, as peças fundidas são todas iguais e vão ser usadas em grande quantidade. Por isso é que elas foram produzidas pelo processo automatizado. Bora, Anias. Ô, Caio, senta aí. Responde uma coisa, Anias. Essa peça aí foi produzida pelo processo manual ou pelo processo automatizado? Olha, Caio, eu não sei porque eu não vi como foi a produção dessa peça. Mas pelo jeito como eu encomendei uma peça só, eu acho que não foi pelo processo automatizado, não. O processo manual atende a encomendas de peças especiais, né? Isso. Tudo vai depender das características da peça, principalmente da quantidade a ser produzida, compreende? Tá. Lembrando, né, dos processos em areia, o mais utilizado é o de areia verde, porque é de menor custo e para encomenda de poucas peças iguais. Tá, mas em termos de qualidade, qual processo é melhor? Automatizado ou manual? Aí uma boa pergunta, Caio. E a resposta é a seguinte: ambos os processos podem ter a mesma qualidade, desde que o molde em areia seja realmente bem feito. Sim, como é que se faz um molde bem feito de areia? Aí mais uma boa pergunta, Caio. Vamos conferir agora o que faz a qualidade de um molde. Para ter qualidade, é essencial que o molde tenha resistência suficiente para suportar a pressão do metal líquido sobre ele. Assim. Tá? Então, ele fez o primeiro comentário, que o molde tem que ter resistência em relação ao tamanho e principalmente peso da peça, né? Então, a gente viu que o de areia verde é o de menor resistência, não serve para peças grandes e pesadas, e tem outros processos que a gente viu de areia seca por estufa, o de cimento e o de dióxido de carbono,
que é de maior para fundição de peças, digamos, grandes, né? Ô, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. O metal líquido e na forma líquida e na forma sólida, ele vai ter o mesmo peso ou não? Ele muda o peso? Deixa eu me lembrar agora. Ou tem um cálculo que tu faça para saber o tamanho Se da eu não me peça que vai engano, ficar? tem um cálculo, mas vamos considerar até o momento que é relativamente o mesmo peso. Aí eu vou ver melhor isso, tá, Milton? Como também precisa ter resistência à ação erosiva do metal, que escoa bem rápido no vazamento. Além disso, para o molde ter qualidade, ele deve produzir um nível mínimo de gás durante a fundição. Isso para impedir a contaminação do metal ou o rompimento do próprio molde durante o processo. Outra coisa importante, o molde deve ter permeabilidade suficiente para que os gases possam sair. Então, os moldes de areia, eles têm essa vantagem, né? Eles são permeáveis. O que significa, como está indicado essa parte aqui do zigue-zague em cima? Que eles permitem, devido à porosidade, o escape, né? Por meio das paredes do molde do gás, evitando, né? Aí entra a experiência da empresa, evitando bolhas, né? Na peça. Eliminando gases e evitando bolhas. Durante o vazamento do metal. Mais uma coisa importante a respeito da qualidade dos moldes. Eles devem ter uma refratariedade tal que permita suportar altas temperaturas e que facilite a desmoldagem da peça. Um bom molde deve permitir ainda a contração da peça durante a solidificação. Agora, se vocês... Aí, em relação à contração que a gente viu aí nesses dias, redução de tamanho, quando se solidifica, e vazio, que quando ele diminui, ele não fica reto, ele fica, digamos, curvo para dentro, aí entra ali o projeto da peça, né? Na encomenda dos moldes, a encomenda da fundição ou do molde, tem que ser considerado isso, a contração para ficar no tamanho certo. Se vai ser usinado, ter que acrescentar mais 5 milímetros de sobremetal e ter que considerar se aquela parte importante que vai ficar um pouco curva para dentro, ou seja, um vazio, não vai influenciar no funcionamento da peça. Senão, tu vai ter que fazer maior para usinar depois. Esse tipo de coisa. Ok? Esteve atento à nossa teleaula de hoje, com certeza vai estar pensando em um elemento de qualidade do molde, do qual nós ainda não falamos, a matéria-prima, fator fundamental em qualquer processo de fabricação. Um dos processos mais utilizados de moldagem em areia é o chamado processo de fundição em moldes de areia verde. Ele está citando aqui o mais comum, né, o de areia verde. A areia verde não tem a cor verde. Ela tem esse nome porque é utilizada úmida. Não passa por qualquer processo de secagem. A areia verde é composta por uma... O que é isso aqui? Isso aqui é um misturador. Aí o cara vai pensar assim, bom, eu tenho que colocar... Qual é a primeira areia que eu tenho que colocar? Eu coloquei a caixa de madeira, coloquei o modelo. Qual é a primeira areia que eu tenho que colocar verde? De acabamento? De faceamento? A de faceamento? A areia de faceamento. Qual é a diferença da areia de faceamento? Que a granulação dela, o grão é menor. Então, é a areia que vai tocar no modelo. Então, tu vai colocar a areia de faceamento aqui, vai colocar água e tu vai colocar lá o líquido, o produto químico, que é o aglomerante. Mistura e coloca no molde. Base geralmente sílica, misturada com argila e água para umedecer a mistura. Assim, preparada, a mistura fica plástica e pronta para fazer o molde. Está pronta para encarar tanto metais ferrosos quanto metais não ferrosos.
E assim a areia segue o ciclo da fundição. O metal é vazado nos moldes, as peças são desmoldadas. Aí aqui, né? Isso aqui só vai valer se a empresa é de maior capacidade, produz mais peças iguais, né? Aqui é uma máquina que quebra os moldes lá mecanicamente, né? O comum é manual. Aí quebrou o molde, aí tem uma esteira que está saindo areia para reaproveitar, lembrando que a areia que vai ser reaproveitada vai ser a de enchimento, que é a mais comum. E aí aqui, provavelmente, sei lá, uma ponte rolante está segurando a peça. Depois da desmoldagem, quase toda a areia usada no molde é reaproveitada. Agora, para você que sabe a importância de evitar o desperdício para aumentar a sua produtividade e a qualidade, aqui vai o número. Cerca de 98% da areia utilizada nessa fundição é reaproveitada. A fundição em areia verde parece que tem um monte de vantagens, né, Ananias? Tem mesmo, viu, Caio? Como em qualquer outro processo, tem vantagens e desvantagens. Quer ver só? Claro que eu quero ver quais são as vantagens. Vamos lá. É pra já. Olha aqui, a moldagem por areia verde é o mais barato entre todos os métodos de produção de moldes. As caixas de moldagem podem ser reutilizadas num espaço de tempo muito curto. Ela oferece também uma boa estabilidade dimensional. E com ela, a gente tem menor possibilidade de aparecimento. Tá. Aí aqui está dizendo as vantagens, mas tem duas aqui que não está bem colocada. Claro, a de areia verde vai ser a mais barata, só que ela não é vantajosa para muitas peças iguais. Tu pode reaproveitar a areia da quebra dos moldes para utilizar como areia de enchimento. Lembrando que é aquela areia que não vai tocar no modelo que é a granulação mais grossa, o grão maior. Estabilidade dimensional não é dos processos de fundição, não é dos processos. O que é estabilidade dimensional? É precisão no tamanho, tolerância dimensional pequena. Então, não é de todos os processos de fundição, esse é o menos preciso. E trincas. Trincas aí em relação de risco de trinca, qualquer processo de fundição vai ter. Pode ser pelo formato da peça, que eu já comentei, pode ser por escape, pode ser por desprendimento de gases, que pode formar bolha. O que define se vai ter trincas ou não no processo é se ele foi bem feito, independente do processo de fundição. Tá claro? De trincas nas peças fundidas. Agora, é claro que também tem desvantagens no processo. A primeira desvantagem é que o controle da areia é mais crítico. Confira aí. O controle da areia verde é mais crítico do que nos outros processos que usam areia. Existe maior erosão quando as peças fundidas são de maior tamanho. O acabamento da superfície é pior nas peças de maior peso. E a estabilidade dimensional é menor, também nas peças de maior tamanho, além da resistência mecânica. O que está dizendo para a gente não misturar, né? As desvantagens do areia verde. Estabilidade dimensional é o de menor precisão, é o que vai variar mais o tamanho da peça. Então, a tolerância dimensional é maior. Acabamento, não foi o que eu falei? É o pior de todos os processos de fundição, justamente por causa do quanto é áspero uma areia, né? E porque não é a mesma resistência, por exemplo, de um concreto, pode ter risco na hora de entrar o metal líquido de quebrar um pedaço do molde ou até desgastar aquela parte da areia. E aí ficou diferente o tamanho da peça. Mecânica ser muito baixa, não possibilitando a fabricação de machos. Por causa dessas desvantagens, os técnicos em fundição saíram em busca de outros materiais para misturar com areia. Essa busca deu resultado, pois foi com ela que surgiram as resinas sintéticas, que possibilitaram novos processos
processos de moldagem. O uso das resinas foi um avanço para a fundição em areia. Com elas, a areia não precisa ser compactada, pois a resina funciona como uma espécie de cola para juntar os grãos. Aqui está só comentando, né, que essas resinas é o aglomerante, é a cola. Como se fosse o papel do cimento. Até o momento, lembrando, a areia verde não precisa de estufa. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras, a quente ou a frio. Você vai acompanhar agora um processo de aglomeração a quente, chamado de shell molding. Shell molding, traduzido, quer dizer moldagem de casca. No shell Aqui, vamos aproveitar o vídeo, aí amanhã a gente comenta mais. Né? Existe um outro processo, isso aqui é outro processo de fundição que a gente não viu. Aqui a gente só vai ver um vídeo para ter uma noção. Né? E amanhã a gente vê a teoria do conceito básico. Né? Então, existe um outro que é parecido com a areia, que ele vai usar modelos, né? Ele vai fabricar o modelo da peça, geralmente em aço, vamos dizer assim, por isso que ele vai ser mais caro. E ele vai funcionar, ele vai girar como se fosse uma bitoneira. E aí no giro vai movimentando aquela areia e vai aglomerando. Então aqui é o modelo do que? Um virabrequim? Aqui está mostrando, aqui é um virabrequim. Sei lá, se é de um carro, é um virabrequim, ó. As duas metades aqui. Aqui estão as duas metades do virabrequim. De um tipo de modelo. O aço, exatamente não sei, só quem trabalha mesmo da empresa. Né? E ele vai girar como se fosse uma bitoneira. Claro, vai ter uma carcaça, né? Que vai distribuir essa areia, né? Para formar o molde inferior e superior. Aí daí vai vir o princípio, né? Ele fala shell, não sei o que, é molde em casca. molde, os modelos são feitos em metal para resistir ao calor e ao desgaste. Eles são fixos em placas junto com os canais e os alimentadores de metal fundido. Essa placa onde ele é fixo é presa na máquina e é aquecida por picos de gás até alcançar de 180 a 230 graus centígrados. Aí, então, a placa é colocada para girar em torno de um reservatório, onde tem uma mistura de areia e resina, para que o modelo fique coberto por essa mistura. Como se fosse uma bitoneira, fazendo concreto, vamos dizer assim. O calor funde a resina e logo se forma uma casca de 10 a 15 milímetros sobre o modelo. E a cura da casca, quer dizer, o endurecimento da sua resina, fica completo quando a placa é colocada numa estufa em temperaturas de 300 a 400 graus centígrados. Em poucos minutos... Depois que foi feito o processo, né, de fabricação do molde em casca, que o equipamento girou, né, com o modelo em aço e distribuiu a areia e secou, o que aconteceu que escureceu depois? Porque aqui está tudo automatizado. Passou por uma secagem por estufa. Por isso que está esqueimado. A casca está pronta para ser retirada. Aí esse aqui é o cúmulo do automatizado, né? Aí ele vai ter cilindros, né? Provavelmente hidráulicos, que fez a extração. Ok? E quais são as vantagens desse shell molding aí? Bom, o shell molding permite que os moldes e machos sejam estocados. Ele fornece um bom acabamento para a superfície da peça e alta estabilidade dimensional para o molde. E mais, podemos trabalhar com tolerâncias mais estreitas, temos facilidade na liberação dos gases durante a solidificação e temos um processo que pode ser automatizado, adequado para peças pequenas ou com formatos complexos.
Tá? Então, uma das excelentes vantagens ali é precisão dimensional, né? Menor tolerância. Só que é um processo muito caro. É um processo muito caro. Mas no caso ali que demonstrou ali, eles chamam também de microfundição, né? Quando falar microfundição, né? É fundição de precisão. Acontece ali, um exemplo ali do virabrequim. Um monte de benefícios aí, Ananias. Tem mesmo, mas tem algumas desvantagens também. Mas, bom, a principal desvantagem desse processo é o custo. Porque fica muito mais caro produzir uma peça em shell molding do que em areia verde. O cenário é perfeito. Claro, pega ali só aquele ferramental ali que está demonstrando ali, é uma fortuna. Como é que tu ia fabricar um modelo em aço? É só máquina CNC computadorizada, centro de usinagem, torno e fresadora. Então custa uma fortuna. Tem que valer muito a pena para encomendar esse ferramental. Como? A empresa tem que ter encomenda de muitas peças iguais. Então, de certa forma, é um tipo de fundição em areia. Mas tem outro processo para você aprender, que é o processo de cura-frio. Legal? Então vamos lá. Mas esse processo você vai aprender no seu livro, porque a nossa teleaula de hoje já está acabando. Você não está esquecendo nada, não? É mesmo. Na nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de processos de fabricação de hoje, você conheceu mais de perto a fundição em moldes de areia. Você viu como são produzidos os modelos onde são feitos os moldes em areia. Conheceu também alguns processos em areia, como o de areia verde e o shell molding. Então, será que o pessoal aí está pronto para fazer uma fundição nesses processos em moldes de areia, Caio? Não sei, Ananias, eu acho que ainda não, hein? Todo mundo já sabe. Se não estudar e não fizer direitinho os exercícios do livro, não tem jeito. Pessoal... Ok, pessoal? Então, aqui, para a gente visualizar melhor, deixa eu botar aqui um fone. A fundição em areia. E aí, amanhã detalha um pouco, mas não vai ter muito segredo, que é mais o conceitual do processo, né, de fundição por casca. De certa forma, utiliza um tipo de areia. Ok? Que aí, a partir de amanhã, a gente para aqui, ó. A gente retoma na página 85, em fundição em casca, que foi o final do vídeo. Perguntas? Certos que não? Hein, Alex? Espera aí. Pablo. Fala, Pablo. Isso. Hein, Alex, eu vi esses dias um processo de fundição, iam fazer uma peça de alumínio. Aí derreteram as latinhas ali, com anelzinho e tudo. Só que o molde, ele não ficava oco. Ele ficava com um produto dentro, que conforme tu colocava esse material quente, o alumínio quente, aquele material, tipo, que seria o molde, né? Ele derretia e saía por alguma outra furação. Já viste algum processo assim ou não? Não, eu tenho que olhar melhor isso daí. É uns videozinhos, Alex, que tipo, eles pegam uma faquinha de borracha, eles botam lá dentro da areia, ou no caso numa outro produto que não esqueci o nome, e na hora deles botar o metal líquido ali, ele derrete esse molde e ficou a própria peça final ali. Isso mesmo, Milton. Isso aí mesmo, bem assim o vídeo. Não é um outro que a gente vai ver, aí eu vou ter que comentar de cera perdida, que os modelos são em cera, será? Eu acho que não. Porque tem um tipo de fundição que os modelos ficam dentro da peça, são em cera, dentro do molde, né? E aí quando tu coloca, tu tem que fazer um pré-aquecimento que derrete essa cera e depois bota o metal líquido, aí só vendo.
É tipo isso daí, só que eles usam uns modelos com material diferente, que derrete também no mesmo jeito. Eu vou dar uma olhada nisso daí, que agora não me tá vindo à cabeça. Ok? Tá ok. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Tá? Então aí a gente segue, né? Então hoje o foco foi a fundição em areia. A gente viu vários tipos. Amanhã a gente só encerra essa parte aqui, o encasca, e aí vamos seguindo em outros processos, tá? Não falta muito para a gente terminar essa segunda etapa. Ok? Vamos fazer a chamada para encerrar. Alexandre não veio. Andreu não veio. Antônio não veio. Ariel tá aí. Bruno tá aí, né, Bruno? Bruno? Bom, hoje deixa assim, amanhã eu vou cuidar isso. Diego não veio. Euler não veio. Fabrício e Fernanda não vieram. Gabriel tá aí, né, Gabriel? Gabriel? Respondeu? Não? Pois é. Deixa assim, amanhã eu vou cuidar. Giovanni tá aí? Salve. Eu tava com problema no vídeo, Giovanni? Tava. Guilherme não veio. Henry tá aí. Tava risonho ele. O Ian tá por aí. Presente. Isaac não veio. Jefferson, tô vendo ele, tá aí. Ok. Jerry Lopes. Bom, Jerry tava aí, depois vejo com ele. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Jerry dos Santos não veio. Jesus não veio. João. Tá, o Pablo tá mandando que caiu a conexão, então os guris devem estar com esse problema hoje, ainda tá esse período chuvoso. Então, João tá aí. Lucas não veio. Michael Guimarães, estou vendo ele. Michael Presente. Moreira não veio. Márcio não veio. Marcos tá aí. Aqui, professor. Milton tá aí. O Pablo já me avisou aqui que caiu a conexão. Patrick não veio. Rafael não veio. Rogério tá aí que eu vi. E Alexandre Carvalho não veio. Olha, Alex, olha só, cara, não sei se foi a minha internet aqui, não sei o que aconteceu aqui, que deu uma travada aqui. Não sei se foi. O pessoal reclamou, deve ser por causa desse período chuvoso que algumas regiões deve ter. Agora mesmo aqui tinha saído fora aí, mas tô presente. Não, mas não tem problema que eu acompanhei toda a aula. Eu vi que tu estava participante e não é todos os dias que acontece isso. Aí no teu caso é diferente, não te preocupa, tá, Bruno? Assim como do Pablo, de vários aqui. Ok, pessoal? Encerramos por hoje? Vamos, até amanhã então. Já tinha caído a minha também, Alex. Não, mas nesse caso não se preocupa. Quando acontecer isso, segue. Eu vou achar estranho quando começa a ser todos os dias. Mas com esse período de chuva, está sendo normal. Ok? Tá certo. Valeu. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tá. Boa noite.